Sim, aqui é o seu amigo Paulinho Boa Pessoa. Acabei de chegar com uma história fantástica, uma das mais lindas que eu já contei aqui no canal. Você vai se apaixonar por ela. Eu não vou dar spoiler, eu não vou entregar absolutamente nada, mas você vai se apaixonar por ela. Então, prepare aí o seu coração. Antes de eu começá-la, eu queria fazer um pedido. Olha, tem um outro canal, tem um segundo canal nosso, que eu estou chamando esse canal agora de Mistérios da Meia-Noite. É a verdade de cada um. O link desse outro canal eu sempre deixo aqui abaixo do vídeo para que você possa acessá-lo com facilidade. Perfeito? Mas é o outro canal, você vai acessar como a verdade de cada um, Paulinho Boa Pessoa, e lá eu conto histórias extraordinárias e sobrenaturais. Mas são histórias com conteúdo e uma mais linda que a outra. Eu te convido para você ir lá escutar agora O Homem do Nevoeiro e uma história de um milagre que eu estou contando que é impressionante, tá? Então, nesse nosso canal que você está habituado a ouvir aqui, o Paulinho Boa Pessoa Oficial, aqui você ouve as histórias longas, aquelas apaixonadas, as histórias de amor, as histórias de vida, as histórias que às vezes eu divido até em capítulos, de tão lindas que elas são, verdadeiros livros. São histórias fantásticas aqui. E lá, no outro canal, são também histórias fantásticas, mas são as extraordinárias, as sobrenaturais. Perfeito? Posso contar com você nos dois canais? Aí um pedido a mais. Eu quero que você se inscreva tanto neste canal como também no outro e acione o sininho. E mais um pedido, seja membro do nosso canal. Isso para mim é muito importante e para o YouTube então de uma importância ímpar. Mais um detalhe importante que eu preciso ainda te falar. Tem gente que fala, Paulinho, adoraria escutar as histórias sem propaganda nenhuma. Tem jeito, tem aqui o YouTube Premium. Se você assinar o YouTube Premium, aí você vai poder ouvir todas as histórias aqui do nosso canal sem nenhum tipo de propaganda. E custa tão baratinho. Mas olha, faça isso pelo nosso canal, porque assim você dá uma força para o canal. Entendeu? O canal que consegue isso, ele se fortalece junto ao YouTube. Eu quero ser, Paulinho, YouTube Premium, ok? Então, seja. Isso posto, digo-lhe, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história linda, linda, linda de hoje aqui no canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Zaila Noronha. E se alguém me perguntasse onde começa a minha história, eu diria que começa muito antes de eu nascer. A minha história, ela começa no cheiro de café fresco servido nos cultos da manhã de domingo, no banco de madeira polida que range sob o peso dos fiéis, no som grave e acolhedor da voz do meu avô, abrindo a Bíblia e realizando o seu culto. Meu avô, um grande pastor. Foi numa família assim que eu nasci. Cresci nesse universo como quem nasce já de mãos dadas com ele. A minha infância foi moldada pelo tilintar dos sinos da igreja, pelo coro suave das irmãs cantando os hinos, os louvores, e pelo brilho dourado que entrava pelas janelas coloridas espalhando luz num carpete já gasto ali do templo. A minha mãe, Esther,
Ela era um dos rostos mais conhecidos. Aliás, a minha mãe é muito bonita, tá? Quer dizer, é um rosto bonito, mas um dos mais conhecidos ali. Filha do pastor Noronha, ela tinha aquela serenidade de quem aprendeu desde cedo que a fé é mais do que uma doutrina. A fé é uma herança. A minha mãe, ela era uma moça de postura ereta, sorriso terno e voz firme. Também cantava louvores. Também fazia parte do coral. Até que um dia, e foi na festa de casamento de uma irmã da igreja, Deus, ou o destino, como alguns preferem chamar, decidiu mudar o curso da vida da minha mãe. Da moça do rosto bonito, da dona Esther. O buffet estava repleto de travessas fumegantes e por trás de tudo estava o meu pai, Rogério. Ele era gerente daquele buffet, gerente daquele serviço. Meu pai não tinha nada a ver com a igreja. Então a minha mãe, que pertencia à igreja, filha de pastor, vai conhecer o gerente do buffet na festa de casamento de uma irmã. O meu pai não pertencia àquele mundo religioso, mas o olhar dele carregava as esquinas da cidade, o compasso apressado de quem vive para o trabalho e uma certa descrença suave, como quem nunca teve tempo de se deter para pensar em Deus. Meu pai era o que alguns crentes radicais chamam de mundano. Deu para entender? Então, de repente, você tem o encontro da Esther, minha mãe, com o Rogério, o gerente do buffet da festa. Vinham de ambientes completamente diferentes. Mas quando os olhos se encontraram, os de Esther com o do Rogério, o mundo desacelerou. A mamãe sempre dizia que naquele momento o barulho da festa desapareceu. E foi assim que entre uma travessa de arroz à grega e uma bandeja de refrigerantes que começou a nossa história de família, da minha família. O Rogério, meu pai, pouco a pouco foi se deixando conduzir pelos convites insistentes de Esther. Visita a igreja. Vem um dia. A mamãe não queria que ele virasse crente. Vocês estão me entendendo, né? Minha mãe não queria que ele virasse crente. A minha mãe queria paquerar, minha mãe queria namorar com o Rogério. Minha mãe já estava gostando do Rogério. E ele, pouco a pouco, foi se deixando conduzir, veio devagar. E quando o meu avô, que é o pastor Noronha, um dos fundadores daquela igreja, daquela célula da igreja, e quando o pastor Noronha, com aquele seu jeito firme de ser, estendeu a mão para o Rogério e o chamou de meu filho, papai entendeu que não era só um templo, aquilo era também um lar. E aí eles se casaram. Meu pai, o Rogério e a Esther, minha mãe. E não demorou muito tempo, eu nasci. E eu cresci nesse chão sagrado e sabia de cor, eu sim, desde muito cedo o som do órgão, o cheiro das cortinas guardadas no armário do coral e até a voz das irmãs, as mais idosas, comentando baixinho sobre tudo e sobre todos. Sempre tem uma fofoca numa igreja. Sempre tem. E assim, Paulinho, em todas, tá? Eu tô falando da minha, que é evangélica, mas na católica tem, na espírita tem, entre os judeus com certeza. Tem. A fofoca é do ser humano, né? Verdade. Eu era, como diziam, cria da casa. E foi nesse cenário que, aos 25 anos, eu já com 25, eu já tinha conhecido assim alguns outros rapazes e tal, cheguei a namorar
com um que não deu muito certo, aí eu paquerei o outro. Aí o outro me pediu em namoro, mas eu não aceitei. Mas com 25 anos, eu conheci o Rubens. Rubens, ele não tinha as raízes fincadas ali naquela igreja como eu, não. Ele havia chegado fazia apenas 3 meses. Um recém-chegado, ainda aprendendo as liturgias, ainda se perdendo no número dos hinos e se ajeitando no banco para acompanhar a leitura. Mas quando o Rubens cantava, meu Deus do céu, quando ele cantava, o mundo parecia ficar suspenso. Ele, 27 anos, um rosto marcado por uma juventude que não fora exatamente tranquila. Antes da igreja, ele havia percorrido caminhos tortos. Observa bem isso. Noites longas, músicas em bares, serenatas à luz da lua, aplausos de desconhecidos. Porque o Rubens, ele era um exímio músico, e isso se percebia no modo como seus dedos acariciavam as cordas do violão, como se conversasse com elas em segredo. A primeira vez que eu vi o Rubens foi num ensaio do coral. Eu já estava acostumado a ver novos rostos surgirem e desaparecerem, mas havia algo nele, um silêncio entre as notas, uma sombra nos olhos, como quem carrega uma história que ainda não ousou contar. E naquele dia, sem perceber, a minha vida começou a mudar. O ensaio do coral sempre tinha o mesmo ritual. A porta do salão lateral ficava aberta para deixar o ar entrar. As cadeiras de plástico eram dispostas em semicírculo e no canto uma garrafa de café repousava sobre uma mesa coberta com toalha de crochê, ladeada por um prato de biscoitos amanteigados. E tinha um irmão que era nordestino, e ele levava sempre uma rapadura, porque ele dizia que quem comesse um pedacinho da rapadura limpava a voz. E era verdade. Fica como dica: se houver algum dia que você estiver muito rouco, experimente comer um pedacinho da rapadura. Você vai ver que a rapadura é doce, mas não é mole. E ela limpa a voz. Limpa mesmo a voz. Pois bem, eu estava lá, como sempre, ajudando na afinação das vozes, revisando as partituras, organizando os papéis, a ordem dos hinos, dos louvores. E foi então que ele entrou. Rubens, ele não entrou apressado nem tímido. Ele entrou como quem não tinha pressa de nada. Carregava o violão, estava no estojo, na mão esquerda, e na direita apenas um gesto de quem cumprimenta, com um leve aceno a todos. Oi, pessoal. Não havia ostentação nele, não. Mas uma naturalidade que destoava dos recém-chegados, que normalmente se mostravam ansiosos e querendo agradar. Ele não estava muito preocupado com isso, não. Os olhos escuros de um brilho contido, como se guardassem memórias que não podem ser ditas em voz alta. O regente do nosso coral é o irmão Adailton. Anunciou a presença dele com uma empolgação quase paternal. Irmãos, esse aqui é o Rubinho, o Rubens, nosso mais novo integrante. Deus mandou ele para nossa célula, para nossa igreja. Aliás, Deus tem feito maravilhas na vida dele, né, Rubens? E nós vamos conhecer um pouco dessas maravilhas também hoje aqui. O Rubens apenas sorriu diante do comentário do nosso querido Adailton, assentindo, e sentou-se no banco da segunda fileira. Quando ele tirou o violão daquele case, daquele estojo, eu vi um cuidado quase reverente, como quem deslizou o dedo pelas cordas, como quem toca um amigo de longa data. O som que veio depois, o som daquele violão,
não foi apenas música. Foi uma confissão. Foi lágrima escondida. Foi um pedido silencioso de perdão ao mundo. Incrível, ele não leu as partituras, não precisou. O violão parecia lhe contar o caminho de cada nota, e a sua voz grave, macia, se encaixava de tal forma que até os pássaros do beiral pareciam parar para escutar. Eu, que passara a vida inteira cercada por cânticos, senti algo diferente naquele momento. Não era apenas o talento do Binho, do Rubens, do Rubinho. Não era só isso. Era a marca de alguém que já se perdera e estava tentando, nota por nota, encontrar o caminho de volta. Durante o intervalo, nos encontramos perto da mesa do café. Eu estava colocando açúcar na minha xícara quando ele se aproximou. Vou comer um pedacinho dessa rapadura aqui, que o irmão ali falou que é bom pra avó. É maravilhoso. Eu entrei. Você canta no coral há muito tempo, né? Ele perguntou com aquele sorriso que não se apressa. Para falar a verdade, desde que eu me entendo por gente, eu respondi tentando parecer natural. E você? Tem uns 3 meses que eu comecei. Ele mexeu o café devagar, olhando para a xícara, como quem procurava a palavra lá no fundo da xícara. Antes disso, a minha vida era outra, sabe? Ele começou uma vida completamente diferente. Ele não precisou dizer mais, eu percebi. Havia um peso ali, uma história que não cabia numa conversa de intervalo de ensaio. Mas eu percebi também que ele queria ficar. Talvez fosse a primeira vez em muito tempo que Rubens encontrava um lugar onde o silêncio não o julgava. Quando o ensaio acabou, ele se ofereceu para me acompanhar até a porta. E enquanto caminhávamos, sem nos encarar muito, eu senti que o som do violão dele ainda vibrava em mim. Eu não sabia, mas naquele dia não foi só a música que havia começado. Havia começado também a minha história de amor com o Rubens. Não tem um pouco assim de coincidência com a história da minha mãe? Eu acho que sempre tem, né? Bom, seguindo. Tudo foi acontecendo com a delicadeza de quem aprende uma nova melodia. Nota por nota, uma de cada vez, um passo depois do outro. No domingo seguinte, ele já me esperava no portão da igreja com aquele sorriso discreto e um bom dia que parecia mais uma bênção. 2 semanas depois, estávamos sentados num banco da praça conversando sobre a vida, quando ele, com um misto de nervosismo e ternura, perguntou: Zayla, fala. Pode falar, Rubens. Tá, eu vou falar. Você aceitaria namorar comigo? Não foi um pedido assim com flores, um discurso ensaiado, não. Foi direto, foi simples, mas foi honesto. E olha, tão direto que me tocou mais do que qualquer gesto elaborado. E eu aceito. Eu aceito. E não apenas porque me sentia atraída por ele, mas porque havia algo no olhar do Rubens que dizia: eu preciso de você. Caminhe comigo. Sabe, quando você faz essa leitura, os dias que vieram depois foram dias de encantamento. O Rubens se mostrava maravilhoso em todos os aspectos e sentidos, atencioso, respeitoso, engraçado nos momentos certos, profundamente sério quando o assunto era fé. Era o tipo de homem que, se visse uma senhora atravessando a rua com dificuldade, largaria tudo para ajudá-la. Ele me ouvia com verdadeira atenção, como se cada palavra minha tivesse um peso único. E eu estava apaixonada.
apaixonada pelo Rubens. Mas, como em toda a história, havia algo que se movia nas sombras. E foi numa manhã de domingo que pela primeira vez a fresta se abriu. O culto corria normalmente, até que o pastor Elias, que lógico, não era o meu avô, você já sabe, meu avô é o Noronha. O Elias era um outro pastor da igreja. Ele estava ali pregando e de repente ele se adiantou e disse: irmãos, se alguém aqui na igreja hoje sente no coração o desejo de compartilhar o seu testemunho, por favor, que venha aqui à frente da igreja. É sempre muito bom ouvir o que Deus tem feito na vida do seu povo. Eu me lembro que 2 senhoras levantaram a mão e depois se levantaram. Uma falou sobre uma cura recebida, a outra sobre um filho que voltara para casa. As palavras foram recebidas com aplausos e lágrimas discretas do pessoal da igreja. E quando todos pensavam que as histórias tinham terminado, o movimento no coral chamou a atenção. Era o Rubens. Minutinho, pastor. Ele colocou assim o violão no banco em que estava. Um momento. O Rubens estava se levantando. Meu coração, quando eu vi o Rubens se levantar naquela hora, meu coração acelerou. Ele já era meu namorado. Eu não sabia o que ele iria dizer, mas eu estava ansiosa. Aí ele caminhou até o púlpito com passos firmes, olhou para a congregação e começou. Pessoal, desculpa o nervosismo, mas é muito honesto o que eu vou falar. Eu quero agradecer nesse momento muito a Deus e quero também agradecer a essa igreja pela grande mudança que aconteceu na minha vida. Vocês não imaginam de onde Deus me tirou. Eu não tenho nem coragem de falar sobre tudo, mas eram assim coisas pesadas, coisas que destruíam a minha alma. Perdão, eu tô nervoso, mas eu só posso falar isso, tá? Hoje eu posso dizer para vocês que eu venci. O pessoal da minha família se alegra por mim. Eu não tenho mais a minha mãe também, já não tenho mais o meu pai, mas o pessoal da minha família se alegra por mim. Ele fez uma pausa, respirou fundo e completou. Eu só quero pedir um Viva Jesus! Viva Jesus! A igreja vibrou, gritou aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus, glória! Aplausos que ecoaram pelo templo, sorrisos emocionados. Eu também bati palmas, me levantei junto com todos, mas no meio daquela alegria coletiva, algo apertou meu peito. O que será que meu namorado não podia revelar? Que tipo de passado era pesado demais para ser contado diante dos irmãos e irmãs de fé? E se não podia ser contado, por que ele começou? Sorri por fora, mas eu confesso que eu saí dali com uma pergunta que não queria calar. Nos dias que se seguiram àquele culto, eu confesso que eu vivi em expectativa. Eu esperava que em algum momento Rubens fosse me procurar, sentar ao meu lado e abrir o seu coração, revelando o que havia por trás das palavras ditas no púlpito. Mas ele não tocou no assunto.
falávamos sobre música, sobre nossos planos, sobre a próxima reunião do coral, mas não sobre aquilo. E isso começou a me incomodar. Não porque eu duvidasse dele, mas porque eu sabia, desde menina, que a igreja, mesmo sendo um lugar de encontros com Deus e de oração, a igreja era composta por seres humanos. E seres humanos comentam, interpretam, aumentam. Eu não falei para vocês que em todo ambiente tem conversa atravessada, fofoca? Tem. E a partir daquele dia eu passei a ouvir um zum, 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 vozes baixas, assim, quase sussurradas nos corredores, no estacionamento, na saída do culto. Sempre havia um... Você ficou sabendo? Não sei o que é, mas o Rubens falou que ele veio assim de um passado pesado, sei lá o que foi. Tem gente que fala que... Será que era ladrão? Será que ele usava droga? Será que ele batia? Será que ele já foi casado e batia na mulher? Deu pra entender? Deu pra entender? O pessoal comenta mesmo. Ainda mais que ele não havia dito. O burburinho foi se tornando ainda mais intenso pelo fato dele estar namorando comigo, a neta do pastor Noronha, um dos fundadores daquela célula da igreja. Meu sobrenome carregava uma história e agora, sem que eu quisesse, parecia estar sendo colocado ao lado de um ponto de interrogação na igreja. Então eu não consegui suportar por muito tempo. E quando foi numa tarde, chamei o Rubens para uma conversa. Estávamos sentados num banco daquela praça, que ficava bem na frente da igreja, sob a sombra de uma amendoeira, quando eu fui direta. Rubens, desculpa eu tocar nesse assunto, mas eu queria só que você me falasse o que pode ser dito. Desde aquele dia lá no púlpito, você sabe, né? Fofoca tem em tudo que é lugar. E as pessoas começaram a comentar. Você sabe como é que é. Eu acho que se você me dissesse, assim, alguma coisa que você possa falar do teu passado, pelo menos eu teria como responder e encerrar esse assunto. Porque você sabe, a conversa cresce, vai, começa o zum, zum, zum. Ele me ouviu, ficou em silêncio por um momento, olhando para o chão. Depois levantou os olhos para mim e falou com firmeza. Zaira, esquece isso. Zaira, ó, bobagem. Isso faz parte do meu passado e eu prefiro enterrar esse assunto. No púlpito eu só quis mesmo agradecer a Jesus pelo que ele fez por mim. E faz, né? Não é sobre o que aconteceu. É sobre o que mudou. Mas Rubens, algumas pessoas comentam. Eu insisti, sentindo o peso de cada palavra. Ele respirou fundo e respondeu. Eu sei, Zaila, eu sei, mas eu esperava outra atitude de um povo que se diz de Deus, né? Você vê, todo mundo aqui na igreja fala que eu sou de Deus, eu tenho fé em Deus e fica comentando essas bobagens. Se realmente são irmãos e irmãs em Cristo, deviam se alegrar pela mudança e não ficar procurando lama no caminho de alguém. Ele foi inteligente, hein? As palavras dele me atingiram. No fundo, eu sabia que ele estava certo. E por mais que uma parte de mim ainda quisesse saber, eu percebi que havia uma barreira que eu teria que respeitar. Ele estava lutando para deixar o passado lá no passado. Então eu segurei sua mão e apenas disse: desculpa, tá tudo bem.
Me perdoa ter tocado nesse assunto. Vamos esquecer. Vida que segue. E seguimos. Mas mesmo assim, algo dentro de mim não deixou de registrar aquele silêncio. De fato, a vida seguiu. Rubens conquistou a todos da minha família. Tornou-se próximo não apenas da minha mãe, a dona Esther, do meu avô, o pastor Noronha, mas de cada tio, prima, e passou a ser uma pessoa muito presente na minha casa, a frequentar a nossa casa em ambientes familiares. Bom, no ambiente da igreja ganhou respeito e confiança. Aquele episódio do testemunho que um dia me inquietara foi se apagando aos poucos, como brasa que perde o fogo. Ele tinha razão. O tempo diluiu os comentários foram diminuindo lá na igreja, as pessoas deixaram de falar. Meu pai, seu Rogério, apaixonado pelo Rubens. Meu pai adorava o Rubens. Todas as pessoas da minha família gostavam, mas meu pai, apaixonado pelo Rubens. Olha, 2 anos depois do início do nosso namoro, ficamos noivos. Eu tinha 27 anos agora e ele 29. E foi no nosso próprio noivado que eu recebi também o pedido oficial de casamento. E não foi surpresa para ninguém. Todos já esperavam por esse momento. Mas ainda assim, o meu coração batia como se fosse um segredo que só nós dois soubéssemos. A minha família apoiou com entusiasmo. O meu avô, com sua postura de patriarca, colocou a mão sobre nossas cabeças e orou com lágrimas nos olhos. A minha mãe sorriu com aquele jeito sereno que sempre teve. Mas uma pessoa em especial pareceu ainda mais feliz que todo mundo. Meu pai Rogério. Como eu fico feliz, filha, de saber que você está namorando um cara que eu adoro, sabe? Esse cara é bom, esse Rubens é bom. Uma pessoa sensível, um homem, um artista, né? Além dos outros talentos dele. Sim, ele adorava o Rubens. Gostava do talento dele como violonista, cantor do coral, porque ele era exímio músico, mas também via nele outras virtudes: responsabilidade, educação, simpatia. Foi meu pai que, usando de suas amizades, ajudou o Rubens a conseguir o emprego na fábrica de um membro da igreja. E aí ele não foi um emprego qualquer, sabe? Foi um emprego de destaque, uma chefia. E eu, embalada por todo aquele apoio, eu passei a viver a doce expectativa do grande dia do nosso casamento. E foi nessa fase que ele apareceu. Apareceu o Marcos. Peraí, Zaylon, você não vai me dizer que você... Você não vai me dizer que você conheceu outro homem? Não é nada disso do que vocês estão pensando. Não, calma. Não se precipitem em julgamento. Foi nessa expectativa que eu estava vivendo do casamento que o Marcos apareceu. No início, o Marcos vinha sozinho aos cultos, ele se sentava sempre nas últimas fileiras, um pouco afastado, discreto demais. Talvez ninguém notasse, mas eu sempre fui muito ligada nos detalhes, principalmente em tudo que dissesse respeito ao meu noivo. E num certo domingo, eu percebi que mesmo lá de cima do púlpito, o Rubens viu o Marcos e ficou diferente. Uma mudança sutil, mas uma mudança clara.
Os olhos perderam o foco por alguns instantes e havia algo na postura dele, um leve enrijecimento, quase imperceptível, que não me passou despercebido, não. Ao final do culto, o Rubens desceu do coral e foi direto conversar com o Marcos. Não, ele não me chamou para me apresentar, o que eu achei estranho. Ficaram conversando os dois, baixo, como quem mede as palavras. E eu observava de longe, tentando decifrar a expressão de cada um. Quando se despediram, Rubens estendeu a mão para o Marcos com um gesto firme, fez questão de cumprimentá-lo assim. Mas eu vi quando o Marcos o puxou assim para o seu lado e fez questão de dar um abraço nele. Sabe, dois grandes amigos, assim, um irmão mesmo, irmão consanguíneo. Então, aquele abraço, foi rápido o abraço, mas o abraço tinha um quê de carinho, sei lá, eu não sei explicar. Logo depois eu vi o Rubens caminhar até a porta da igreja, quase como se quisesse se certificar de que o Marcos realmente havia ido embora. E foi ali que eu descobri o nome dele, porque o Rubens veio até mim, sem que eu perguntasse, e explicou: aquele é o Marcos, é um amigo de outros tempos. Ele é dono de um conservatório de música, onde eu fiz o violão clássico. É um grande mestre. Ele que me ensinou violão clássico. Faz anos que nós não nos víamos. E eu fiquei surpreso de ver ele hoje aqui, sabe? Chegou até ele que eu tava cantando aqui no coral e tocando. Ele quis vir aqui conferir. É Deus atuando, né? É Deus agindo. Eu sorri, eu concordei, mas algo na forma como ele falou, simples demais, rápido demais, acendeu em mim aquela velha sensação de que eu já tinha até enterrado isso, a de que havia coisas na história de Rubens que eu ainda não conhecia. E depois daquele primeiro reencontro, o Marcos começou a aparecer com mais frequência, no início sozinho, sentando ali nas últimas fileiras, mas logo eu percebi que ele foi se permitindo chegar um pouco mais cedo, conversar com algumas pessoas antes do culto, trocar cumprimentos, sorrir. Era como se... Ele era simpático. Era como se estivesse aos poucos encontrando o seu lugar ali. E para qualquer outra pessoa aquilo era natural. Um novo membro se integrando à vida da igreja, comunidade. Mas para mim havia algo diferente. E não era sobre o que o Marcos fazia, mas sobre como o Rubens reagia à presença dele. Sempre que os olhos de um encontravam o do outro, havia um instante estranho, sabe? Quase imperceptível de silêncio no ar. O Rubens nunca se esquivava, mas também não havia aquela espontaneidade com que ele tratasse qualquer amigo. Era diferente com o Marcos. Era como se cada encontro fosse um jogo cuidadoso de gestos bem medidos. Certa vez, após um culto de quarta-feira, eu vi o Marcos conversando animadamente com dois rapazes do coral e rindo alto. O Marcos. Ele começou a fazer amizade com aqueles dois rapazes do coral. O Rubens, do outro lado do salão, fingia estar concentrado em guardar o seu violão no estojo, mas a rigidez dos ombros o denunciava. E quando o Marcos se aproximou para cumprimentá-lo, eu percebi que o Rubens evitou o abraço, dessa vez limitando-se a um aperto de mão rápido. E aquilo começou a me incomodar. Eu não perguntava diretamente,
talvez por medo da resposta, mas a minha curiosidade crescia como uma raiz subterrânea avançando sem que ninguém visse. A cada aparição de Marcos, eu observava o comportamento do Rubens e inevitavelmente me perguntava: o que há entre eles? O que há? Não sabia, mas alguma coisa havia. Foi um domingo. Um domingo depois do culto, o Marcos veio falar comigo. Foi breve, mas foi educado. Disse que eu era a Zayla, o que me fez pensar que Rubens já havia falado sobre mim com ele. Elogiou a minha voz no louvor. Canta bem você. Eu gosto de te ouvir. Mesmo eu só participando do coral ocasionalmente, eu não estava sempre lá. O olhar do Marcos era firme, como se buscasse algo na minha expressão, mas eu não conseguia ainda decifrar o quê. Quando eu contei a Rubens sobre essa conversa, ele apenas assentiu sem sorrir. Mudou de assunto rápido demais, como quem quer fechar uma porta antes que alguém olhe dentro. E foi nesse momento que eu percebi: o Marcos não era apenas um rosto do passado. O Marcos carregava uma chave. E essa chave abria uma porta que Rubens claramente queria manter trancada. Bem trancada. Bem fechada. Eu já tinha percebido que Marcos estava cada vez mais próximo dos dois rapazes do coral, Guilherme e Romário. O Marcos colou no Guilherme e no Romário. Ele não escondia o interesse em conversar com eles, elogiava suas vozes e, como um mestre que sabe reconhecer talento, porque ele era mestre, o Marcos, dono de um conservatório. Havia até passado o endereço do seu conservatório musical, dizendo que eles, os meninos, poderiam aprimorar a extensão vocal lá com ele. Para qualquer pessoa aquilo soaria como um incentivo inocente. Para mim, não. E foi nesse dia que eu vi mais. Muito mais. Porque quando o culto terminou, eu percebi que Marcos se despediu rapidamente de alguns irmãos e saiu apressado. Logo em seguida, eu vi o Rubens guardar o violão às pressas e foi atrás dele. E sem pensar duas vezes, eu segui até o limite interno da igreja, perto da porta lateral, de onde eu conseguia enxergar. Se prestasse bastante atenção, eu poderia também escutar. Eu poderia ouvir. Rubens, meu noivo, falava baixo, mas a tensão na sua voz me atingiu como um soco. Marcos, eu já pedi pra você não vir mais aqui. Há outras igrejas tão boas por aí quanto essa. Por favor, você vai me complicar vindo aqui. E depois, eu vi você querendo levar o Guilherme e o Romário pro seu conservatório. Você vai acabar se envolvendo com eles. Eu te conheço, Marcos. Eu te conheço, você vai acabar se envolvendo com eles. E isso vai complicar tudo. E principalmente a minha vida. E você sabe que eu estou prestes a me casar, Marcos. Por favor. Por favor. Não apareça mais aqui. O mundo simplesmente caiu sobre mim. Minhas mãos ficaram frias, meu coração disparou. Mas eu não sou burra. Eu entendi tudo. Ou pelo menos eu achei que eu entendi. Fiquei tão abalada que quando entramos no carro, eu tô falando agora, eu e o Rubens, eu não consegui me conter. Rubens, por favor, abra o jogo agora. Eu escutei o que você falou pro Marcos.
Ele hesitou. Mas eu vi nos olhos dele que não havia mais saída. Ele suspirou fundo e falou: É que o Marcos... Sei. O Marcos é homossexual. E eu tenho muito medo que ele se envolva com aqueles dois rapazes, o Guilherme Romário. O Guilherme Romário. Eu tenho muito medo. Eu sei do que ele é capaz. Porque eu conheço o Marcos. E é aqui que termina o primeiro capítulo dessa história. O que vem aí, eu posso garantir para você que está acompanhando, é surpreendente demais. Se não for surpreendente demais, nunca mais você precisa ouvir as histórias aqui. Se não for surpreendente, aguarde. Amanhã, no mesmo horário, na mesma emissora, no mesmo canal, o capítulo de número 2, a parte 2 dessa história. Tem muita surpresa aí. When I see you, my heart starts to race. You make me brand new. You start me dead in my place. I never felt like this before. You're everything I want and more. I never thought that it'd be like this before you. Never thought that it'd be like this before you. Yeah, you change me each and every day, it's amazing. Losing my breath on the daily, again and again. I never felt like this before. You're everything I want and more. I never thought it could be like this before you. I never thought it could be like this before you. The past, you own my heart, I don't want it back. I never thought it could be like this before you.